Queridos, meu tema de hoje, aquilo que eu quero falar com vocês hoje, algo que Deus colocou no meu coração num momento muito inusitado. Depois eu vou, no decorrer da mensagem ali, eu vou passar para vocês. Mas eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o Deus do recomeço. Observe que essa mensagem ela é propícia por algumas razões. Primeiro, porque todos nós temos que recomeçar em algum momento. E nesse mês em especial, a gente tem falado pouco, né? A irmã Vívia trouxe o tema agora na quarta-feira, mas a gente tem falado pouco sobre o suicídio. O mês de setembro foi então separado para ser o Setembro Amarelo. E a gente tem tanto tabu em falar sobre esse assunto, sobre essas dificuldades, sobre essas lutas, mas nós precisamos perder o medo. E uma das causas, uma das razões que já foi comprovado que o suicida ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com um problema. Às vezes ele quer acabar com um pensamento, ele quer acabar com uma situação que está consumindo ele acha que é o fim. Já viu o esgotamento físico, né? Os médicos aqui de plantão sabem bem disso, os professores também, né? Esgotamento físico. Quando você chega num ponto, chega num momento que, cara, eu já estou fazendo as coisas no automático e está tudo mal feito, está tudo, sabe, saindo de qualquer maneira, eu já não estou me incomodando mais, porque eu já estou esgotado, já não aguento mais essa vida, já não aguento mais esses mesmos problemas, essas mesmas situações. Davi passou por algumas situações assim. Elias, o profeta, pasmem, passou por uma situação assim. Ele entra na caverna e falou assim: Senhor, eu quero morrer, eu prefiro morrer pelas suas mãos do que pelas mãos do inimigo, o Senhor pode levar a minha vida. Tantos outros líderes, homens e mulheres de Deus, que chegaram num ponto de esgotamento tamanho, que eles falaram assim: não, eu não aguento mais, para o mundo que eu quero descer, como dizia Raul Seixas. A gente não tem mais ânimo, não tem mais força para dar o próximo passo, para tomar a próxima decisão, para tomar o próximo direcionamento. A gente não tem mais força. E os problemas começam a se acumular. Algumas pessoas, algumas estatísticas antigas sobre o fim do casamento, falava-se muito sobre incompatibilidade de gênero. Mas sabe o que coloca fim no casamento e muitas vezes coloca fim na vida? Dívidas. Dificuldades financeiras. Em São Paulo, um grande empresário em São Paulo chega em casa depois de uma reunião difícil com a sua empresa, em que ele tinha que abrir falência, ele tinha perdido a empresa, e por conta das dívidas da empresa, ele tinha perdido a casa dele, tinha perdido o carro, tinha perdido a empresa, tinha perdido os bens dele, por conta de uma negociação que deu errado. E ele não sabia como falar isso para a família. Então esse homem desesperado, sem conseguir tomar uma decisão, sem conseguir entender que ele poderia recomeçar, sabe o que ele faz? Na mesa do almoço, ele pega um revólver, ele mata a esposa, mata os 2 filhos e depois se mata. Sabe por quê? Porque não conheceu o Deus do recomeço. Não conheceu o Deus que pode fazer nova todas as coisas. Não conheceu esse Deus que pega o homem lá, necessitado, na lama, coloca no mais alto do monte, edifica ele, dá vida nova para ele. Que pega aquela mulher que às vezes estava desesperada, estava sem direção, sem entendimento, e aí ele pega ela e dá nova direção para ela, dá nova vida para ela, dá uma nova história para ela. Nós precisamos buscar esse Deus do recomeço, precisamos olhar esse Deus do recomeço. Quantas vezes, irmãos, eu e você vamos precisar recomeçar algo na nossa vida? Quantas vezes eu e você vamos precisar recomeçar o trabalho, recomeçar a empresa, vamos precisar recomeçar o relacionamento com os nossos pais, recomeçar o relacionamento com os nossos filhos, recomeçar o relacionamento com o nosso cônjuge, recomeçar o nosso relacionamento profissional. Nós vamos precisar recomeçar. E isso não é o fim, isso é apenas o recomeço, um novo começo. As misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã são um sinal desse recomeço. Mas eu quero usar agora com vocês o texto do Salmo 139, verso 23 e 24, que está bem aí do lado aí.
E ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Alguns vão atribuir o Salmo 139 ao período pós-exílico, logo então teria sido Zacarias que escreveu. Mas a grande maioria dos historiadores vão dizer que esse salmo é um salmo de Davi. É um salmo que ele retrata os atributos de Deus. Se você ler o salmo todo, você vai encontrar ali a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Você vai encontrar a presença e o cuidado de Deus. Mas você vai encontrar ali também um coração quebrantado, jogado, derramado diante do Senhor. Um coração que sabe que Deus pode fazer nova todas as coisas e que Ele está disposto. Nesta oração, nesse final do Salmo 139, ele diz assim: Senhor, o Senhor pode olhar para mim. E se o Senhor tiver que reiniciar alguma coisa, a gente para do zero e começa tudo. Se a gente tiver que recomeçar algo, o Senhor pode recomeçar algo na minha vida. Se o Senhor tiver que reescrever a minha história, o Senhor pode reescrever a minha história. Porque eu prefiro que o Senhor olhe para mim e comece tudo de novo, do que eu me perder no caminho. Queridos, é melhor você começar de novo do que você se perder no caminho. É melhor você começar de novo do que você perder o norte. É melhor você começar de novo do que você perder a presença, a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Na nossa vida espiritual, irmãos, quantas vezes a gente enfraquece, a gente fica frio, a gente vai deixando de lado e a gente precisa recomeçar. A gente precisa desse poder restaurador do Evangelho sobre a nossa vida, que nos leva a recomeçar algo, que nos leva a recomeçar a nossa vida espiritual, independente de em que ponto você está. Independente de que estágio você está da sua vida. E observe então, queridos, que sabe como que surgiu essa mensagem? Olha o próximo slide aí, olha o próximo. Você está vendo que isso é um palito de picolé? E eu estava na sorveteria e de repente, depois de terminar de comer esse picolé, eu olho e está essa frase aí: você não pode voltar no tempo, mas você pode começar de novo. Lá no palito está escrito assim, ó: não dá para voltar no tempo, mas dá para tomar mais um sorvete. Às vezes tudo que a gente precisa é de mais um sorvete, né? A Priscila ficou animada ali, a Lívia também. Às vezes tudo que a gente precisa é mais uma oportunidade. Às vezes tudo que a gente precisa é recuar um pouquinho e começar de novo. Às vezes tudo que a gente precisa é a gente saber que a gente tem apoio, tem a mão de Deus ao nosso lado, dizendo assim: ei, para tudo, começa de novo, começa de novo. Não tenha medo dos recomeços. E aí, na hora que eu estava ali pensando naquilo que Deus queria para a minha vida, e algumas fases, algumas coisas da minha vida que precisavam ser alinhadas e realinhadas, e eu estou sempre fazendo essa autoanálise. A gente sempre precisa olhar para dentro de nós mesmos. Observe bem, irmão ou irmã, o Evangelho, ele é algo extraordinário, que ele não faz você olhar as falhas do seu irmão. O Evangelho não faz você olhar os pecados do outro. Se você entrou para a igreja, se você está seguindo a Cristo, se você está lendo a Bíblia, mas você só está vendo falha nos outros, o seu óculos está embaçado. O seu foco espiritual está desfocado. Sabe por quê? Porque o Evangelho é como um espelho. Cada vez que eu olho para o Evangelho, eu falo assim: eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu falhei nisso. Eu não acredito que eu errei nisso. Eu vou começar de novo. Eu vou acertar dessa vez. E aí então, nessa autoanálise, depois de tomar esse picolé aí olha essa palavra e de repente Deus me traz no coração: você não pode voltar no tempo. É verdade. Como nós queríamos voltar no tempo. Eu ia querer voltar quando eu tinha lá uns 9 para 10 anos, brincava pra caramba, não me preocupava com nada, né? Com 10 anos comecei a trabalhar, acabou a farra, acabou a bagunça. Mas não tinha boleto para pagar, não é assim? Quando você é criança, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, se a gente pudesse voltar no tempo. Não dá para voltar no tempo, mas você pode começar de novo. Você pode dar um restart na sua vida e você pode reiniciar. Você pode pegar áreas da sua vida que estão complicadas, que estão embaraçadas, que estão emboladas. E você pode dizer assim: Senhor, eu estou colocando isso aqui na sua mão. Começa de novo. Desenrola isso aqui. Senhor, desfaz esse laço que eu fiz. Observe, interessante que o Senhor pega o homem, coloca o homem no meio do jardim. E ele tem tudo no jardim, tem tudo, tem tudo. Tem tudo. Ele tinha
os animais ali para ele cuidar, ele tinha trabalho, a lavoura para ele arar, ele tinha o campo, ele tinha os rios para ele tomar banho, ele tinha esposa, e era uma só, ele não tinha problema de ficar olhando para o lado, né? Então ele estava bem tranquilo lá. Mas quando o Senhor vai olhar para ele, vai encontrar com ele, sabe o que acontece com ele? Ele está todo embolado. E aí o Senhor olha e fala assim: Adão, onde você está? Olha onde eu te coloquei, olha onde você foi parar. Assim é a nossa vida. Muitas vezes Deus nos colocou numa posição e a gente começa a se achar, olha que legal, que top. E quando a gente vê, a gente está todo emaranhado, todo embolado. E a gente precisa começar de novo algumas coisas da nossa vida. Observe essa tônica do Evangelho. O primeiro ponto aí, que a gente vai ver, o Deus do recomeço, ele vai dizer assim: olha, é morrendo que se vive. Olha a lógica desse evangelho, olha essa lógica. Você pega lá Lázaro, a gente não conhecia Lázaro antes do episódio em que Jesus chora e tira ele lá da pedra. Lázaro tem uma vida nova. Você vai pegar lá a menina que tinha morrido, e de repente o homem chega diante do Senhor e fala: minha filha está morta, mas o Senhor pode ressuscitar. E ele vai lá e fala: Talita cumi, menina levanta, e ele dá vida nova para aquela menina. Ele vai observar o apóstolo Pedro, que depois de ter negado Jesus 3 vezes, ele volta então para pescar, ele vai para o meio do mar, o evangelho tinha morrido no coração dele, mas ele vai lá e reencontra Pedro e dá vida nova. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro estava assim: nossa, como que eu fiz isso? Como que eu neguei Jesus? Como que eu pude estar tão embaraçado assim? Como que eu pude ir para tão longe do evangelho assim? Mas o Senhor chama ele de volta e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Observa Saulo no caminho de Damasco. Saulo no caminho de Damasco, o texto diz que ele caiu por terra. E esse cair é o morrer, é o batismo de Saulo, sabia? Porque ele cai e ele agora tem uma experiência com o Senhor. Ele levanta daquele lugar e ele vai à rua chamada direita, e ele vai à casa de Judas, ele vai ter um encontro com Ananias. E aí quando Ananias chegar lá, Ananias diz assim: irmão Saulo. Então você observa que o Saulo que caiu na estrada de Damasco era o centurião da guarda, era o comandante da guarda pretoriana. Mas o Saulo que se levantou na casa de Judas era o servo do Deus vivo, todo-poderoso. Mas para esse Saulo nascer, o Saulo anterior precisou morrer. Você pode ler esse versículo comigo? Em verdade, você observou o recomeçar aí nessa história? Você tem um grão de trigo, que talvez ele já estivesse feliz, está satisfeito. Nós temos o grão de trigo e dá para fazer tanta coisa. Mas, quando você observa que quando ele cai na terra, há necessidade dele morrer e dele se tornar algo novo. Há necessidade de um recomeço, há necessidade de uma nova história. Essa é a semente que precisa morrer. A nossa semente, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa sabedoria humana, o nosso conhecimento de nós mesmos, muitas vezes precisa morrer e nós precisamos reiniciar a nossa história espiritual com Deus. Cada um de nós aqui talvez teve uma experiência. E eu sempre falo aqui na igreja: a primeira experiência com Cristo é marcante, a segunda precisa ser diária. A minha primeira experiência com o Senhor é marcante, a minha segunda experiência com Cristo, ela precisa ser diária. Mas a primeira vez que você teve um encontro com o Senhor, quando o seu coração foi quebrantado diante do Senhor, isso é o morrer, isso é o entregar, isso é o você deixar de lado as coisas desse mundo. Essa é a semente. Segunda coisa que eu quero falar aqui, é Ele quem te chama. Esse Deus que está nos chamando, que está nos convidando. Ele está nos convidando para algo novo.
Eu via, quando recém-convertido, um jargão evangélico que o pessoal dizia muito assim: olha, Deus te recebe como você é, mas Ele não te deixa como você está. Ele te transforma. O evangelho é transformador. Não existe esse negócio de, mas eu vim para a igreja, mas eu já era certinho antes, eu já era bom antes, eu já era suficiente antes, mas eu não bebia, não fumava, não matava, não roubava, não fazia nada dessas coisas de errado. Igual Nicodemos, que chega para Jesus: mestre, que devo eu fazer para ser salvo? E ele diz toda a lei, ele fala assim: eu já observo todas essas coisas, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E ele sai triste, porque ele tinha muitas posses, mas na verdade não é porque ele tinha posses, mas porque as posses tinham ele. Muitas vezes, irmãos, a gente vê que meio que combatendo a riqueza, não é problema ser rico. O problema é quando a sua riqueza consome você. O problema é quando os seus tesouros falam mais alto do que o evangelho no seu coração. O problema é quando os seus recursos são mais importantes do que a verdade de Cristo na sua vida. Aí então, Ele te chama, Ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você consegue encontrar o renovo de novo? Você consegue encontrar o recomeço de novo? A gente está cansado, está oprimido, está sobrecarregado. A gente já está quase igual Elias, pensando em entregar os pontos. Não aguento mais, eu prefiro morrer. Eu prefiro me jogar da ponte. Eu prefiro me lançar no infinito, no abismo, no desconhecido, do que eu continuar nessa mesma história, nessa mesma pegada. Tem gente que está na dificuldade financeira e não consegue sair dela. Tem gente que está na dificuldade conjugal e não consegue sair dessa dificuldade. Tem gente que está na dificuldade do pecado e não consegue sair do pecado. E chega ao ponto que a pessoa fala assim: eu não aguento mais, isso está me oprimindo, eu estou cansado disso. Aí o Senhor olha para você e diz assim: você quer recomeçar? Vem aqui. Você quer recomeçar? Eu quero falar com você. Você quer recomeçar? Eu tenho uma porta para você passar. E essa porta, ela envolve a morte. Mas não a morte que você está pensando. Ela envolve a morte para o mundo e a vida para a honra e glória do Senhor Deus poderoso e maravilhoso. Isso é reavivador. Ele te chama para isso. Terceiro lugar, no primeiro ponto, você vai ver que Ele te chama e Ele tem poder. É dele todo poder. Todo poder de Deus, todo poder. Observe que esse mesmo Deus é o Deus que abriu o mar. Observe que o povo chega, olha lá dentro do deserto, e de repente se encontram diante do mar, e eles falam assim: será que não tinha covas no Egito? A gente precisava morrer aqui, porque para o judeu era uma humilhação o corpo dele perecer no deserto. Mas aí Moisés olha para ele e diz assim: ei, espere, se acalmem e vejam, porque o que Deus vai fazer por vocês hoje vai ficar na história. O que Deus vai fazer na sua vida vai marcar a sua história. E ele fala assim: os egípcios, aqueles que estavam te perseguindo, aqueles que estavam lutando contra você, eles não serão mais vistos sobre a face da terra. Deus já tinha falado com Moisés. Deus já tinha falado com ele: faz o povo passar, e deixa que quando eu chegar lá do outro lado, eu fecho o mar de novo, e vocês vão ver. O Deus do recomeço é o Deus todo-poderoso. E talvez você fale assim: Senhor, eu estou diante do mar, eu estou diante de uma situação que eu não tenho como, eu estou diante de uma situação que talvez o meu barco vai afundar e eu não consigo mais. E a gente lembra desse Deus que abriu o mar. E ele diz lá em Isaías 43:13: eu sou Deus, também hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Observe bem: operando eu, quem impedirá? Eu quero que você faça uma declaração de fé assim. Você vai falar: operando Deus, quem impedirá? Vamos todos juntos? Operando. Sabe o que exercício é esse? É um alimento da sua própria fé. Você precisa falar isso para você. Quando as coisas estão difíceis, você fala assim: Senhor, opera, porque eu sei que se o Senhor operar, ninguém vai impedir. Senhor, entra com a sua providência no impossível, porque se o Senhor agir, nada pode impedir o agir de Deus. A gente vai compreender isso, a gente vai entender isso.
E a gente conseguimos compreender essa tônica do Evangelho, aonde nós precisamos ser como essa semente que morre para ser renovada. E nós entendemos que Ele nos chama para essa vida nova, para nos dar alívio, descanso, para nos dar direcionamento. E Ele tem poder para mudar a nossa história. Você crê? Diz amém. Ele tem poder. Mas aí surgem algumas perguntas que surgiram no meu coração e eu quero compartilhar com você. A primeira pergunta que nós vamos responder é: onde recomeçar? Onde recomeçar? Porque é muito abstrato esse negócio, né? Precisamos recomeçar. Recomeçar onde? Sabe qual é a resposta que Deus me deu? Recomece onde você começou sozinho. E observe bem essa palavra. Moisés, e o texto que está ali de João, mas eu vou ler aqui um texto de Moisés, Deuteronômio 1:12, que vai dizer assim: como posso eu sozinho suportar o vosso peso, as vossas cargas e as vossas contendas? Moisés está falando do povo de Deus, e ele está pedindo a presença de Deus, falando assim: Senhor, não me abandona, não me deixa só, porque como que eu sozinho vou suportar toda a carga desse povo? Mas sabe o que acontece muitas vezes com a gente, com nós líderes? Sabe o que acontece? A gente quer abraçar tudo, a gente quer fazer tudo. A gente quer colocar todas as cargas nos nossos ombros. A gente, às vezes, como pai, como mãe, a gente quer pegar o filho, a filha, quer proteger, quer guardar e quer levar toda a carga dos nossos filhos. A gente, às vezes, como filhos também, a gente está vendo os nossos pais perecendo, passando dificuldade, a gente quer levar toda a carga deles com a gente. Queridos, sabe o que acontece? Observe bem lá o texto que nós vamos ler agora: eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos todos nós juntos agora? Porque eu brinco aqui na IBC que esse é o versículo do tesoureiro, né? Ele olha para mim e fala: pastor, sem mim nada podeis fazer. Mas a realidade é que muitas vezes a gente começa algo sem orar. Olha que interessante. Essa semana recebi um amigo, um pastor amigo, veio aqui, sentou comigo, conversamos sobre várias coisas, e ele falou sobre uma fase da vida dele, em que ele tinha alguns arrependimentos, algumas decisões que ele tomou, e ele falou: se eu pudesse voltar atrás, eu voltava lá naquela decisão e tal. E eu fui tentar entender a decisão dele, um pastor, um homem experiente, um homem sábio, um homem letrado. E aí quando eu perguntei para ele: você deu essa resposta? Ele falou assim: eu dei essa resposta e eu me arrependi, até hoje eu me arrependo. Eu falei assim: mas eu perguntei para ele assim: você orou? E ele abaixou a cabeça. Sabe por quê? Porque ele deu uma resposta sem antes orar. Ele deu uma resposta que poderia mudar a vida dele, que mudou a vida dele, de algo que poderia mudar a história dele, mas ele não foi ao trono da graça. Ele deu uma resposta que poderia mudar a trajetória da vida dele, e hoje ele está num outro nível, num outro patamar, mas ele achou que ele, ouvindo o coração dele, era suficiente. Mas a palavra de Deus diz assim: enganoso é o coração do homem. Por isso que nós precisamos ser dependentes da graça de Deus, do poder de Deus, do mover de Deus, e precisamos, nas decisões difíceis, meu irmão, minha irmã, vá ao trono da graça de Deus. Senhor, eu coloco essa causa diante do Senhor, eu não sei o que fazer. Já viu a oração de Josafá? Josafá ora e vai dizer assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Nós não sabemos para onde ir, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Nós não sabemos como nós vamos sair dessa situação, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá direcionamento, o Senhor faz a tua obra. Quando Josafá faz essa oração, sabe o que o Senhor fala com ele? O Senhor manda ele para o arraial, porque vinha um grande exército contra ele. O Senhor manda ele para o arraial, e sabe o que ele faz? O Senhor fala com ele assim: coloca os cantores na frente. E aí o ministério de louvor foi lá para a frente da batalha, viu, pastor Dani? Foi lá para o campo de batalha. E o texto diz assim: quando os levitas começaram a adorar, o Senhor enviou um anjo que derrotou os inimigos. Eles nem espada pegaram, era louvor e adoração. As coisas estão difíceis para você, irmão, sabe o que você faz? Você vai lá no seu rádio e coloca um louvor.
As coisas estão difíceis, quando você está viajando, você vai lá no seu carro, coloca o louvor no seu carro e vai adorando. Às vezes eu vou daqui a Cascavel buscar minha esposa e eu não quero pensar aleatoriamente, então eu vou lá, coloco o louvor, eu ouço mensagem, eu coloco aquilo que edifica. Por quê? Porque eu estou educando a minha mente e o meu coração a ir primeiro ao trono da graça de Deus, ir primeiro ao altar do Senhor, e primeiro perguntar: Senhor, o que o Senhor faria nesse lugar? O que o Senhor faria no meu lugar? Que decisão eu preciso tomar? Para onde eu preciso ir? Senhor, me dá um direcionamento para que eu não caia. Eu estou olhando como Davi, estou dizendo: Senhor, sonda o meu coração, porque eu estou a ponto de tomar uma decisão, e talvez essa decisão pode ser a decisão errada. E sabe o que eu preciso? Recomeçar. Recomece onde você começou sozinho. Tem tanta gente, irmãos: pastor, ora pelo meu casamento. Aí você vai lá, o casamento todo virado, nada a ver. Começou o casamento sem uma direção espiritual, sem orar a Deus, sem colocar o casamento diante do Senhor, a casa virada de cabeça para baixo. Pastor, se você orar vai dar certo. Não, meu irmão, você tem que recomeçar. Você vai ter que vir, você vai ter que se ajoelhar diante do trono da graça do Senhor. Você vai ter que buscar a direção de Deus. Eu vou orar, vai ser muito bom. A palavra de Deus diz: a oração do justo pode muito seus efeitos. Mas você precisa também fazer a sua parte. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Você precisa recomeçar aonde você começou sozinho. Quer ver mais? Onde recomeçar? Recomece onde a dor foi maior que a alegria. Observe bem, observe que a gente muitas vezes entende que algumas decisões nossas vai ser só bênção na nossa vida, vai ser maravilha, vai ser coisa boa, e a gente às vezes se envereda pelo pecado. E uma coisa que eu já falei, irmãos, que era um estereótipo que se tinha no passado: não, porque o mundo não tem nada de bom para oferecer, porque o pecado é ruim. E aí um pastor me ensinou, assim, sabe, um aconselhamento com um jovem, e o pastor compartilhou comigo e falou assim: sabe qual é o problema do pecado? É que o pecado é bom. O pecado às vezes traz alegria. Sabe o que acontece? Só que a consequência do pecado gera uma dor maior do que a alegria que você sentiu enquanto estava pecando. A consequência do pecado gera um problema maior do que você pode imaginar. E às vezes a gente se envereda, a gente se encanta, a gente acha legal o que está acontecendo, e às vezes a gente precisa recomeçar onde a dor foi maior do que a alegria. Vamos ler todos juntos? Há um caminho. Você já cometeu algo que no final você estava se sentindo bem, daqui a pouco no final você deu um remorso, uma tristeza? Por que eu falei isso para aquela pessoa? Por que eu agi dessa maneira? Ou por que eu fiz isso comigo? Por que eu fiz isso com a pessoa que eu amo? Por que eu tratei assim o meu próximo? Por que eu me afastei tanto? Recomece onde a dor é maior que a alegria. Terceiro lugar desse ponto: recomece onde a paz foi perdida. Tem coisas que a gente faz que tiram a nossa paz. Tem decisões que a gente toma que depois dela acabou. Eu já compartilhei aqui com os irmãos que eu conversei com um chefe, um dono de um centro espírita. E ao conversar com ele, me identificar, na época eu era diácono da Igreja Batista, ainda era diácono, e eu comecei a conversar com aquele homem, e ele tinha ido morar no final da nossa rua, e tinha montado ali o centro espírita. Então sexta, sábado e domingo, era aquela barulheira, aquela coisa toda, e de repente quando ele foi lá, na mercearia da minha sogra, comprar alguma coisa, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, comecei a conversar com ele, e de repente quando eu começo a conversar com ele, me identifiquei como diácono da Igreja Batista, e ele falou: rapaz, eu era da Igreja Batista. E aí eu já rapidamente fui conversar com ele, e ele falou assim: rapaz, tenho esposa, tenho filhos, tenho uma casa, carro na garagem. Eu era líder na igreja, eu estava caminhando na igreja, e de repente, rapaz, apareceu uma mulher na minha vida, e eu me encantei com essa mulher, e eu traí a minha esposa com essa mulher, e eu agora fui conhecer essa mulher, fui morar com ela. Eu deixei tudo para trás para morar com essa mulher, e descobri que essa mulher era espírita, e de lá para cá a minha vida é horrível.
Ele falou: os melhores dias da minha vida foram os dias que eu estava na presença do Senhor na igreja. Hoje eu não sei como sair disso, eu não sei como resolver isso. Eu não tenho paz um dia. E observa, recomeçar onde a paz foi perdida. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Aqueles que andam com o Senhor recebem paz, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos problemas, porque a paz de Deus é a paz que excede a todo entendimento, como diz lá em Filipenses 4. É a paz de Deus. Ele diz: vinde a mim, eu vos darei a paz, eu deixo a paz, não vos dou a paz como o mundo dá. Sabe por quê? Porque a paz de Deus é melhor. A paz de Deus, ela é soberana. A paz de Deus é quando os mares estão revoltos, é quando os ventos estão contrários, é quando os problemas estão surgindo. Você está dizendo assim: a minha confiança está no Senhor, a minha direção está no Senhor, e eu vou continuar seguindo em frente. Quantos querem essa paz? Ter essa paz, querido. Nós precisamos às vezes recomeçar para alcançá-la. Eu quero dizer ainda para você, por que recomeçar? Por que nós precisamos recomeçar? Primeira coisa, porque nunca é tarde demais. Nunca é tarde. Eu tenho certeza que Deus tem marcado a hora, o dia e o momento de cada um de nós, de um encontro que vai ser um encontro final nosso lá na eternidade. Mas Deus tem marcado um encontro aqui hoje e agora, onde Ele quer dizer para você: você pode recomeçar. Nunca é tarde para você recomeçar. A palavra de Deus lá no Evangelho de João 6,37 diz: porque todo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E às vezes a gente está tão perdido, às vezes a gente está tão desesperado, a gente está tão sem norte, sem direção. Mas quando a gente busca a direção do Senhor, quando a gente vai ao trono do Senhor, Ele diz assim: ei, eu te acolho, eu te recebo, eu te abraço, eu acolho você no trono da minha graça, e eu quero te dar essa vida nova, essa paz interior. Por que recomeçar? O próximo passo, sabe por quê? Porque todos nós erramos. Jesus está sentado, alguém traz para ele uma mulher adúltera, e fala para ele: mestre, esta mulher foi pega em pleno adultério. E observe, irmãos, que isso não é escândalo somente no século I não, viu? Isso é escândalo hoje ainda. Observe que as pedras não eram só no primeiro século não, hoje ainda a gente dá pedrada em quem pisa na bola no casamento. Mas o Senhor, olhando, ouve aqueles homens que dizem assim: mestre, a lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada. E o Senhor, o que você vai dizer? E sabe o que ele fala? Ele diz assim: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E observe bem, muitas vezes a gente olha para a falha do outro e a gente atira uma pedra também, né? Já esperava, eu já sabia. Nossa, disso aí não é novidade. Já viu? A gente atira as nossas pedrinhas. Às vezes a gente acha que a pedrinha é pequena, mas dependendo de quem falou, para quem ouviu, a pedrinha machuca, não é? A pedrinha fere. Eu já sabia, eu já imaginava, já era de se esperar. Olha, disso aí é assim mesmo. E a gente então precisa compreender: todos nós erramos, irmãos. A partir do momento que eu entendo que eu sou falho, que eu também tenho arestas a serem aparadas na minha vida, jamais eu posso apontar o dedo para a dificuldade do meu irmão. Jamais eu posso apontar o dedo e acusar e dizer assim: mas você também fez por merecer. Bem feito. Eu não posso acusar o outro, sabe por quê? Porque eu também careço da glória de Deus, eu careço da graça de Deus, eu careço do amor de Deus, eu careço da misericórdia de Deus, porque todos nós erramos. E respondeu-lhes Jesus: errais, não sabendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E esse talvez seja o nosso maior erro. Porque se nós não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus, nós vamos tomar uma decisão desesperada, que nós vamos nos arrepender dela amargamente no final. Outra parte: por que recomeçar? Porque
Deus não quer que nós pereçamos. Deus não quer que pereçamos. Deus não quer ver você com seu barco encalhado. Deus não quer ver você sem você crescer, sem você avançar, sem você ter um relacionamento espiritual com Deus. Deus não quer ver você perdido ou perdida no caminho. Deus não quer ver você sem norte. Deus não quer ver você se afundando no pecado. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este texto, irmãos, a grande maioria dos teólogos concorda, é o texto central da Bíblia. É o texto que une o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente anuncia a vinda do Messias. No Novo Testamento a gente vai compreender e viver a vinda do Messias. Mas o texto, a promessa é porque Deus amou você de uma maneira tal que Ele entregou o seu próprio Filho. E o propósito da entrega de Cristo na cruz fomos eu e você. Foi pela minha e pela sua causa. Foi pelo meu e pelo seu problema. Foi pelo meu e pelo seu pecado. Foi pelo meu pensamento e o seu pensamento, de muitas vezes colocar fim em tudo, que Ele diz assim: não, não faz isso. Sabe por quê? Porque você pode recomeçar. Cristo morreu na cruz, o sangue dele foi vertido na cruz, e o texto bíblico diz assim: os teus pecados estão perdoados. Eu gostaria que carinhosamente e com amor você colocasse a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e fala para ela: os teus pecados estão perdoados. Com carinho, com palavra profética. É Deus falando para a pessoa que está do seu lado agora, viu? Não se acuse, não fique se acusando, não fique se cobrando. O Senhor está olhando para você agora e está dizendo assim: ei, você falhou, você caiu, pisou na bola, recomece. Ei, você está sem forças, você está sem direção, eu estou aqui, e tudo que eu quero é que você recomece. Eu quero segurar na sua mão, eu quero ver você recomeçar a sua história, eu quero segurar na sua mão, eu quero ver você recomeçar seu casamento, você recomeçar sua família, você recomeçar seu lar, você recomeçar sua vida na presença do Senhor. Recomece. E Ele diz: Ele não quer que você pereça, Ele quer que você tenha vida eterna. E eu quero finalizar esse tema com uma pergunta final: quando eu devo recomeçar? Quando será que você deve recomeçar? Querido, nós já estamos entrando em setembro aí. E talvez você já fale assim: ah, mas falta 2, 3 meses agora para acabar o ano, eu vou deixar para recomeçar no que vem. Eu vou resolver todos os meus problemas. Eu fui diretor de evangelismo durante alguns anos na Igreja Batista do Rio de Janeiro. E quando a gente ia fazer evangelismo e fazia culto nos lares, alguém chegava para mim e falava assim: meu irmão, sabe o que eu preciso? Eu preciso primeiro resolver um problema para depois eu ir para o evangelho. Eu preciso primeiro parar de fumar. Eu preciso primeiro parar de beber. Eu preciso primeiro consertar meu casamento. Eu preciso primeiro voltar a falar com os meus pais, voltar a falar com os meus filhos. Eu preciso perdoar alguém. Eu preciso mudar o meu guarda-roupa. Eu preciso comprar roupas novas, depois eu vou para a igreja. E a gente fica sempre deixando para depois. A gente acha que a gente pode recomeçar no ano novo, onde a gente faz aquela lista de coisas que nós queremos para o ano seguinte, que a gente não vai cumprir 10% daquilo que a gente prometeu, mas que a gente começa a colocar a fé naquilo que lá, aquela hora é a hora de você recomeçar. Querido, talvez você pode recomeçar amanhã. Você vai falar assim: pastor, amanhã eu tenho um problema para resolver. Resolvendo esse problema eu recomeço. Tantas pessoas eu evangelizo até hoje, ela fala assim: pastor, eu vou visitar a igreja, continua orando por mim, mas agora eu não posso, mas agora eu não tenho como, eu tenho um problema grande, eu tenho uma situação, eu tenho algo que me impede, eu tenho um espinho na carne. Ou você pode recomeçar hoje, ou você pode ser determinado pelo Espírito Santo hoje, dizer assim: eu quero recomeçar esta área da minha vida, eu quero recomeçar essa área da minha história, eu quero recomeçar essa área do meu coração, colocar isso diante do Senhor, e eu quero dizer para o Senhor assim: Senhor, sara essa enfermidade da minha alma, porque eu não quero mais cometer esse pecado. Senhor, sara, muda a minha história. Você pode fazer a oração de Davi, dizendo: Senhor, sonda o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algo que está me distanciando do Senhor, porque eu quero voltar, Senhor, à intimidade contigo. Eu quero voltar, Senhor Deus, à tua presença. Eu quero voltar a ter a alegria de estar na tua casa. Eu quero voltar a ter a alegria no direcionamento do Senhor. Você pode recomeçar hoje, e eu quero dizer para você: Jesus é o recomeço de um novo tempo.
Sabe o que ele diz? Eis que faço nova todas as coisas. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé mais uma vez. Gostaria de convidar você para esse tempo de oração. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é a área da sua vida. Eu não sei qual é o propósito. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você diz assim: pastor, eu preciso recomeçar. Talvez você precise recomeçar seu casamento. Talvez você precise recomeçar sua vida profissional. Talvez você precise recomeçar sua vida espiritual, seu reencontro com Deus. Talvez você precise recomeçar na sua fé, ter o entendimento do plano do Senhor para a sua vida. Talvez você precise recomeçar tudo. O que eu peço a você é: não deixe o desespero, não deixe as lutas sufocarem a sua fé. Não deixe as lutas, não deixe o desespero sufocar as possibilidades para você. Há uma saída. Jesus é o recomeço. Jesus é a sua possibilidade. E eu quero convidar você, se você tem algo, se você tem alguma área na sua vida que você diz assim: esta área eu preciso que o Senhor entre, eu preciso que Ele recomece. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração onde você está, no mesmo lugar onde você está. Coloca essa área, vai dizer assim para o Senhor: Senhor, é a minha vida financeira, Senhor, é o meu casamento, Senhor, é o meu relacionamento com os meus pais ou com meus filhos, Senhor, é a minha vida profissional, Senhor, é a minha vida espiritual, a minha intimidade com a igreja, Pai, a minha vida na igreja. Eu preciso recomeçar, eu preciso colocar isso diante do Senhor. Paizinho amado, nós estamos aqui, Pai amado, para recomeçar hoje. Pai amado, nós não queremos esperar para o ano que vem. Nós não queremos deixar para amanhã, Pai. Nós queremos a Tua presença hoje em nós. Como nós já sentimos aqui, Pai amado, na Tua casa. É tão bom, mas nós queremos levar isso para o nosso lar. Nós queremos, ó Pai, que a nossa casa seja a extensão do reino, seja a extensão da Tua igreja. Nós queremos, ó Pai, que o poder do Teu Santo Espírito esteja falando no nosso coração e a gente esteja fortalecido no Senhor. Que a gente esteja entendendo a Tua vontade e o Teu plano. Então, Pai amado, recomeça. Nós fazemos hoje a oração de Davi: sonda, Senhor, o nosso coração. Sonda-nos, ó Pai amado, e vê se há em nós algum caminho mau. E nos traz de volta ao caminho da Tua retidão, Pai. Nos traz de volta a intimidade, nos traz de volta as madrugadas de oração, nos traz de volta, Pai amado, a sensibilidade da Tua presença, nos traz de volta, Pai amado, a percebermos a percepção do cuidado do Senhor sobre a nossa vida, nos traz de volta a alegria da salvação, nos traz de volta a alegria da vida, Pai, nos traz de volta, Senhor Deus, a alegria da vida plena e abundante na Tua presença, nos traz de volta, Pai amado, o raciocínio, para que nós possamos tomar a decisão correta e não fazer nada desesperado, mas buscar ajuda no Senhor. Talvez alguns aqui estão como Josafá, não sabem o que fazer, não sabem que direção tomar, não sabem que ações precisam fazer. Mas nós estamos declarando: os nossos olhos estão postos no Senhor. Envia o Teu anjo, Pai, porque nós queremos cantar louvores a Ti. Envia o Teu anjo, Pai amado, e muda histórias, ó Pai, nesse lugar esta noite, porque nós queremos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Envia Teu anjo, Pai amado, e opera com a Sua mão de poder, porque nós somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. E traz renovo, traz recomeço nas nossas histórias, traz recomeço nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu peço que a igreja continue orando. Se há alguém que está aqui conosco hoje, que estava longe do Evangelho, alguém que estava afastado da casa do Pai, alguém que não estava mais na comunhão com o Senhor, e você quer recomeçar a sua vida espiritual hoje, o Senhor está dizendo para você: ei, você pode fazer isso hoje. Você que entendeu essa palavra e você precisa voltar ao trono da graça do Senhor, eu quero orar por você. Basta você levantar uma das suas mãos. Eu quero colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Fica com a sua mão levantada, nós estaremos orando. Amém, amém, glória a Deus. Se você, meu irmão, ainda não teve esse encontro, e se você quer ter um novo começo hoje com o Senhor, talvez você olhe a sua história e diz assim: olha, do jeito que eu estou, eu não consigo ir longe mais, eu preciso da intervenção divina agora, eu preciso da presença do Senhor agora. Então o que eu digo para você? O Senhor está te esperando de braços abertos. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E se você quer ter o seu primeiro encontro com o Senhor e recomeçar a sua história hoje, basta você levantar as suas mãos onde você está. O Senhor está dizendo para você: eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero te abraçar. O Senhor está dizendo para você: eu posso recomeçar a sua história hoje, eu posso reiniciar a sua história hoje. Se você quer ter esse encontro, levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar pela sua vida, quero colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Há alguém nessa noite
que deseja ter esse encontro com o Senhor e dizer: Senhor, eu desejo esse recomeço, eu desejo essa direção. Pai amado, nós colocamos cada um dos seus filhos que aqui estão diante do Senhor, ó Pai. Colocamos cada vida diante do teu altar. O Senhor conhece as lutas, as áreas, ó Deus, onde os seus filhos precisam recomeçar. Aquele que estava longe, que precisa do reencontro com o Senhor essa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor opere com poder, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai amado, reescreva histórias. Que o Senhor, ó Pai amado, tome essa vida, Pai amado, e cuida, Senhor Deus, dela com carinho, Senhor Deus. Mostra, Senhor Deus, o teu amor, o teu cuidado. Mostra, Senhor Deus, a tua face, meu Pai, de Pai amoroso para a tua igreja. E cuida, Senhor Deus, do teu povo. Cuida, Senhor Deus, da tua igreja. Assim nós colocamos cada vida aqui diante do altar do Senhor e te louvamos por cada um deles, no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Você pode aplaudir esse Deus poderoso e maravilhoso? Que você possa abraçar esse Deus do recomeço, colocando a